Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Coelho e hoje nós vamos falar sobre quais métricas são importantes para analisar o seu negócio. Para que você possa entender quais são as melhores métricas para o seu negócio, antes da gente entender essas métricas, vamos fazer o seguinte: vamos dividir o seu negócio em três partes, em três modelos de gestão: gestão comercial, gestão financeira e gestão de pessoas. Através daí, você vai conseguir entender quais métricas e por onde você deve começar a ter uma visão aí ampla do seu negócio e da sua empresa. Sobre o ticket médio, a gente precisa entender o quê? Que o ticket médio, ela é a média de valor de cada venda que você faz. Ou seja, é você pegar o total do seu faturamento bruto e dividir pela quantidade de vendas que você fez naquele período. Assim você consegue entender qual é a média de valor de cada uma dessas vendas. E essa é uma métrica importantíssima para que você entenda se você está precisando agregar mais valor, se você está dentro de um valor ok, se o seu produto está compatível com o valor das suas vendas. Então isso é muito importante. Métrica número 2, PA. Ela é a principal, é a métrica mais importante do seu negócio. É a média de produtos que você vende por atendimento, ou seja, PA, peças ou produtos por atendimento. E ela também pode ser aplicada para serviços, não apenas o produto físico em si. Por exemplo, quantos serviços você consegue agregar por atendimento, por venda. Com essa métrica eu consigo entender o quanto que o meu vendedor, a minha vendedora está conseguindo ter poder de autoridade para conseguir agregar, o quanto que ela está conseguindo desenvolver ali a demonstração de todos os produtos, por exemplo, que a sua loja, que a sua empresa possui, está ali disponível para venda. Então, através do PA, a gente consegue entender o quanto exatamente os meus vendedores, as minhas vendedoras conseguem agregar por atendimento. É muito importante o quê? Normalmente, tá? O ticket médio você consegue alavancar através do PA. Por exemplo, quanto mais peças eu consigo agregar, maior vai ser o valor daquela venda. E o ticket médio eu consigo agregar de duas formas. Ou eu aumento ele através do PA, que são as peças por atendimento, ou através do preço médio, que é a nossa métrica número 3. Ou seja, o preço médio é o valor médio de cada produto, cada serviço que eu estou ali comercializando. Então, vamos lá. Ticket médio, eu consigo aumentar ele de duas formas: através da quantidade de produtos ou através do valor médio de cada produto. E lógico, eu conseguindo agregar quantidade com valor agregado, aí sim nós estamos falando de um vendedor top de verdade. E por fim, a última métrica comercial é a taxa de conversão. Ela é uma métrica que ela é muito importante porque ela me diz como que está o meu aproveitamento dos clientes que eu estou atendendo. Ou seja, quantos clientes eu atendo para quantos eu consigo converter. É a taxa de conversão, é o seu aproveitamento, é a sua performance. Então, por exemplo, nós temos ali um fluxo, um volume de clientes muito alto, seja no online, no direct, no WhatsApp ou presencial. Quantos em média eu estou conseguindo agregar? Isso me diz como que está ali a autoridade da minha equipe, como que eu mesmo, vendedor, estou conseguindo desenvolver ali a minha demonstração, as técnicas da minha venda. Por que será que eu não estou conseguindo agregar tanto e não estou conseguindo converter essa quantidade de clientes que eu estou atendendo? Esse é um excelente sinal se nós estamos no caminho certo ou aonde nós podemos estar melhorando. Ou seja, taxa de conversão, PA, ticket médio, preço médio é vender mais e melhor para quem já está na sua loja. Aí nós também temos as métricas financeiras, aí já é uma métrica, são métricas voltadas mais para a gestão do seu negócio. E eu gosto de destacar 3. Lógico, existem várias métricas que são importantes, mas de uma maneira mais simples eu gosto de destacar 3. Primeira, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o quanto que a sua empresa precisa vender, quanto que a sua empresa precisa faturar para manter a operação saudável, para manter ali os seus custos fixos, os seus custos variáveis,
para manter ali a sua compra, a sua margem de lucro de uma maneira saudável. Ou seja, o ponto de equilíbrio é o mínimo que a sua empresa precisa faturar. Quando nós falamos de metas, por exemplo, meta prata, meta ouro, meta diamante, claro que existe sempre um crescimento a ser analisado mês a mês, ano a ano, mas pode-se dizer que a prata, ela gira ali em torno do seu ponto de equilíbrio, que é a meta obrigação. Para que você possa ter acesso ao ponto de equilíbrio, você precisa ter todos os seus custos, obviamente, na ponta do lápis, custo fixo, custo variável, qual é a sua margem de lucro pretendida, quanto que representa a minha folha, quanto que em média eu estou comprando em produtos, em mercadoria. Ou seja, eu tendo todas essas informações e eu tendo ali essas informações por uma média de pelo menos 3 meses, eu consigo ter uma estimativa bem precisa sobre o meu ponto de equilíbrio. Show? Métrica número 2, essa daí ela pega, viu? Porque essa é o markup. O markup nada mais é do que o coeficiente que você vai estar colocando sobre o valor de custo do seu produto. E sabe o que ele vai te dar? Ele vai te dar a sua precificação. Através do markup bem definido, você consegue precificar o seu produto, o seu serviço. E o markup, ele é de todas, talvez ele seja a métrica mais importante, porque hoje a grande dor, a grande dificuldade é entender qual é o valor que eu coloco sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Mateus, eu vendo e não vejo meu dinheiro. Será que o seu preço está correto? Será que o seu preço está lhe dando margem? Será que você está conseguindo ter fôlego com o preço que você está praticando? É aquela coisa, gente, quando nós falamos de financeiro, nem sempre faturamento é sinônimo de lucro. Às vezes a conversa é totalmente o contrário. Então você partir de uma venda sabendo que você está vendendo pelo valor correto, aí sim é vantagem. Aí é negócio, você pode trabalhar descontos, você pode dar um desconto à vista, você pode até mesmo fazer uma promoção e mesmo sob promoção, você ainda consegue ter uma margem bacana. Ou seja, através de uma precificação bem definida, você está protegendo, sabe o quê? O seu ponto de equilíbrio. Você está protegendo a sua margem de lucro, você está protegendo o seu custo variável e o seu custo fixo. Agora, é aquela coisa, quando o assunto é comercial, por exemplo, pode-se dizer que o comercial funciona muito bem com aquela frase, antes feito do que perfeito. Financeiro não. Ou financeiro é com todos os pontos e todas as vírgulas, ou então não vai rolar. E por fim, a última métrica que eu destaco ela como a terceira e mais importante, que é o custo de mercadoria vendido. Ou seja, o quanto que eu preciso comprar em relação àquilo que eu estou vendendo. Eu escuto muito isso, por exemplo, Mateus, quanto que eu devo comprar esse mês? Gente, tudo depende. Depende principalmente do quê? O quanto que você quer vender. Ou seja, quando você estabelece uma meta, você consegue entender, tendo essa métrica, o CMV, o custo de mercadoria vendido bem definido, você consegue ter de maneira muito precisa, obviamente. Não estamos falando de exatas, existem sim variáveis, mas quando você tem este indicador bem definido, você consegue ser mais assertivo, evita-se o desperdício, evita-se aquela coisa do teu estoque inflado e principalmente para aquelas empresas, aquelas pessoas que trabalham com produtos perecíveis, ou seja, produtos que têm datas críticas, onde se sobrar no estoque pode dar problema. Então, o custo de mercadoria vendido, em média, pode-se dizer que ele precisa gerar em torno, administrativamente falando, lógico, em torno de 40% do seu faturamento. Ou seja, de 100% que você fatura, 40% em média precisa representar o teu CMV. Então, muito cuidado para você não querer economizar demais na sua compra, porque se você comprar de menos, naturalmente você vai vender de menos. Se você comprar muito, nem sempre significa que você vai vender muito. Então, uma boa venda começa com uma boa compra. E por último, a gente não pode deixar de destacar que existem as métricas pessoais, ou seja, estamos falando de pessoas, o grande calcanhar de Aquiles, a grande dificuldade, lidar com pessoas. Quando nós falamos em análise, em gestão de pessoas, por assim dizer, eu gosto de destacar três indicadores para você avaliar, 3 formas de você analisar a sua equipe. Muito simples. Forma número 1, comportamento.
como que está o comportamento do seu time, como que está o comportamento individual da sua equipe. É um comportamento bacana? É uma galera que, em termos comportamentais, conversa com você? Porque de que adianta, por exemplo, você ter um financeiro super alinhado, você ter ali uma precificação bacana, você ter todos os indicadores, todas as métricas comerciais bem definidas, se você não tem o principal, que são os executores, as executoras, que é o seu time de vendas, cara. Não adianta nada, você vai ter uma Ferrari andando a 40 por hora. Então, comportamento é um dos principais. Segundo, atitude positiva. Isso é uma coisa que você precisa avaliar. Se a sua equipe ela tem uma atitude positiva sobre as metas, sobre a sua empresa, atitude positiva em momentos de dificuldade, até mesmo na hora do não. Quando você dá um não, quando você pisa no calo da sua equipe, é aí que você vê se realmente a sua equipe ela está com você ou não, se elas têm uma atitude positiva ou não. Porque aquela coisa, quando você está vendendo, quando você está numa projeção de meta, quando você está bem, premiações, meta em cima de meta, é muito fácil você ter uma atitude positiva. Aí a coisa funciona bem. Agora, quando você está num mês de dificuldade, quando você queria uma certa folga que a empresa não liberou para você, ou uma férias, por exemplo, naquele período que você queria muito e a empresa não conseguiu te dar as férias naquele período, como que é a sua atitude positiva diante de uma situação dessas? Porque é nessas horas que a gente vê quem está com a gente e quem não está. É nesse exato momento que a sua empresa, por melhor que você seja, o seu gestor, a sua gestora vai olhar para você e vai pensar, está pronto para ser promovido? Não posso promover ainda, não está pronto ainda. Então, muita atenção, atitude positiva. E por fim, comprometimento. Não tem nada pior do que uma equipe sem comprometimento, uma pessoa descomprometida. Tenha compromisso com seus horários, tenha compromisso com as suas metas, tenha compromisso com a sua empresa, tenha compromisso com você mesmo. Seja um líder compromissado com a sua equipe, que você vai ter uma equipe compromissada com você. Comportamento, atitude e compromisso são as 3 métricas que, para mim, são indispensáveis. Pessoal, esse foi o papo de hoje, métricas para analisar o seu negócio. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de comentar, de compartilhar e lembrando que nós também estamos com o nosso canal no Spotify, então vai lá, acessa, se cadastre, porque da mesma forma como nós estamos publicando aqui no YouTube, no Spotify também nós estamos lá, então não deixe de compartilhar também.